tomei um remédio, agora tô meio grog. Tô meio leve. Tá muito louco. Vem, vamos nessa. Sejam bem-vindos ao canal Off Jump Parkour. O meu nome é Daniel Blanc e hoje vamos começar um quadro novo aqui no canal que eu queria trazer há muito tempo. Que eu queria mostrar um pouco as pessoas que estão por trás do parkour, pessoas que praticam há muito tempo, pessoas influentes no parkour. E hoje eu comecei com esse cara aqui, que pra mim é um cara muito importante, que é o meu professor. Sou linguiça e meu nome é professor! Então meio que tudo que eu sei de parkour veio dele aqui. Então eu aqui pra contar um pouquinho de como é o parkour pra ele, fazer umas perguntinhas pra ele rápido, uma entrevistinha tranquila e vamos aí. Pode começar, mano, vamos nessa. Então diz aí pra mim, Dal, como é que você começou a treinar parkour? Eu já sei um pouco, mas não, vamos aí. É bom saber, porque as pessoas não sabem. Ó, eu comecei a treinar parkour, eu tava entre o segundo e o terceiro ano do colegial. Sempre gostei muito de movimentar, né? Sempre gostei muito de, sei lá, me mover, né? Eu era do teatro, já tinha feito Kung Fu, andava de skate e tal. Não muito bem, mas andava. E o que aconteceu era o seguinte, cara, eu tinha a mania de ficar me equilibrando em cima de lugares meio altos, assim, na escola. Eu estudei no Colégio de São Paulo a vida inteira, que é um colégio que tem uma estrutura meio antiga, né? E tinha um alambrado, assim, meio alto, que dividia uma quadra da outra, e eu tinha a mania de ficar me equilibrando ali em cima. E aí um amigo uma vez olhou pra mim e falou, mano, você faz parkour? E eu falei, só tô me equilibrando, credo. Para de falar essas coisas. Porque naquela época... palavrão é esse, parkour aí? Porque naquela época não existia isso de nomenclatura exatamente, né? Não era tão popular assim. Isso era 2000, puta, mano, 2006, 2007. Eu vi parkour no programa do Cazé da MTV. Não, ele mostrou que, nossa, que da hora isso, mas... Cara, e assim, o que é louco é porque assim, nessa época foi quando... Não foi quando o parkour chegou no Brasil, né? O parkour chegou no Brasil desde 2004. O que rolava nessa época é que a galera tava começando a entender mais ou menos como é que funcionava isso de explicar pros outros como era o parkour, tá ligado? Não era muito natural você chegar em alguém e essa pessoa entender o que era parkour, e nem quem fazia parkour sabia muito bem explicar o que era, entendeu? Então era uma coisa... Essas coisas assim, cara, a internet época, né? era muito escassa, televisão, parkour, quando via. E quando via, então assim, eu comecei nessa época e eu lembro que eu fui procurar no Orkut, né, nessa época ainda. Tinha blogs e mais blogs, e a gente procurava mesmo, tipo, quem faz parkour aí e tal. E o que aconteceu comigo nessa época foi o seguinte, eu tava terminando no meio do terceiro ano do colegial já, eu vivia treinando de final de semana com meus amigos, tinha uns 2, 3 amigos que me acompanhavam, toda a merda que eu ia fazer eles estavam juntos. E aí a gente ficava correndo pelas ruas de Itaquera, pulando uns vão de garagem, tá ligado? Na rua, assim, se pendurando umas placas e falando parkour, gritando, tamo treinando! Cara, a gente corria, tipo, sei lá, umas 3 horas seguidas fazendo isso. O que era louco, porque assim, pra gente aquilo ali tava muito incrível. A gente parecia um bando de louco mesmo, sabe? Não tinha isso de ter uma roupa específica pra treinar, não tinha isso de ter um nome de técnica, não tinha nada, era só se movimentar pra se divertir, tá ligado? Porque não tinha muita escola naquela época também, era meio tipo, você ia fazendo ali... O que é doido, aí o que acontece? Nessa época também, quando a gente começou a publicar pra galera que a gente fazia parkour no Orkut, acabaram indicando a gente pra uma comunidade de parkour, né? E eu entrei nessa comunidade, mas um dia antes de entrar nessa comunidade eu fui no Ibirapuera fazer meu primeiro treino de parkour de um lugar que basicamente a galera falava que ela era legal pra treinar parkour. Cara, eu fiz isso. Mano, eu tenho um canal, não tenho canal no YouTube também, né? Tem uns vídeos lá e esse vídeo... ali os links pra ele, eu vou botar tudo isso na descrição. Esse vídeo tá lá, velho. Esse vídeo tá lá. Nossa, cara. Depois de uns 4 anos... Esse vídeo eu vi mais no seu canal, o nome desse vídeo, se eu não me engano, é... Putz, alguma coisa com modinhagem, sei lá, uma parada assim. Que foi um amigo que pegou essa cena, estava guardada no computador depois de uns 3, 4 anos que eu já treinava e resolveu fazer um compilado e lançar. Foi o Vitinho que fez. E aí, mano, a gente pegou, fez umas fotos nesse dia e a gente tava treinando no Ibirapuera numa época em que o parkour não era muito conhecido e tinha um fotógrafo da Veja fotografando o Ibirapuera nesse dia. E aí o que aconteceu? Ele chamou a gente e falou, então, vocês podiam fazer uns saltos aqui pra gente, pra aparecer na revista? Então, mano... Você é louco, eu tava treinando, fazendo a primeira vez na minha vida que eu tava fazendo parkour em um lugar grande e eu já ia sair numa revista, então, na hora isso subiu pra cabeça. Não sabia isso não. Na hora isso subiu pra cabeça, cara. Então naquele momento eu achei que eu era o cara mais foda do parkour. Nossa, mas eu me Bom, pra achava mim no demais, fim virou, cara. né? Vai, bobeira. Melhores mestres são aqueles que criam os melhores mestres, mano. Então, não é comigo. Tem gente acima ainda, tá tudo certo. Então, vamos lá. E aí, o que acontece? Publiquei essas fotos que a gente fez na comunidade do parkour de São Paulo. E, mano, a gente foi escrachado, velho. O Orkut naquela época tinha uma diversão muito grande que era esculachar quem tava começando no parkour, tá ligado? Olha, por
certo lado a gente dizer que isso é ruim, porque acabou excluindo muita gente do parkour mesmo, sabe? Tipo, tinha muita gente que tava procurando incentivo. Quem tá no parkour geralmente é aquela pessoa que não se enquadrou em muitos esportes, né? Tem algumas pessoas aqui ou ali que se mandavam bem em todos os esportes e acabaram entrando no parkour, né? E aí eu era o oposto, cara. Eu jogava basquete, mas mediano, né? Sempre fui baixinho. No Kung Fu eu mandava bem aqui e ali, mas também não me interessava muito. Quando eu encontrei o parkour, cara, nossa, me movimentar por me movimentar, nossa, era maravilhoso. Então assim, acabava excluindo muita gente. E aí rolou esse, eu não vou chamar de bullying porque, mano, não rolava isso de ter um nome pra isso, sabe? Era só um monte de moleque que queria afastar todo mundo disso, sabe? Quando você conhece uma banda a vida inteira, de repente essa banda fica famosa no meio de seus amigos, você fala, pô, então os caras atacaram minha banda. Nossa, não, levaram minha banda embora, não Mas pior que tem isso até hoje, o mano, né, então a gente pode dizer que o parkour sempre foi meio hipster, né? É, velho. Sempre foi meio anti-hype, assim, Sempre real. foi meio hipster. Sempre foi meio... Aí olha pra minha cara, agora eu estou de barba e touquinha, com uma camiseta do R2D2. Ah, o Z2 pichador, velho. Então, eu sou muito hipster, cara, que porra, eu tô de bota, gente. Que porra que eu fiz. Então, e aí, umas 2 ou 3 pessoas começaram a defender a gente nessa comunidade e chamaram a gente pra treinar de novo, no dia seguinte. Tipo, era no sábado isso que tinha acontecido, era um feriado de sexta, sábado e domingo. Rolou esse treino na sexta-feira no Ibirapuera, no sábado a gente foi massacrado e no domingo uma galera chamou a gente pra treinar. E aí foi a primeira vez que a gente foi realmente pra um treino de parkour com mais gente. Ia rolar um treino guiado, um dos primeiros treinos guiados, acho, nessa época de um grupo chamado GT, né, que era a Geração Traseira. Cara, eram treinos, assim... Eu vou dizer que era muito maravilhoso, porque, mano, eram os caras que já estavam desde a segunda geração, primeira geração do parkour, e eles estavam lá dispostos a explicar que pra treinar parkour você precisava fazer um treino físico, você precisava entender o treino técnico, você precisava sim colaborar um com o outro pra você conseguir chegar em algum lugar. Né, o Zico veio dessa época, o Pipolo veio dessa época, o Baroli veio dessa época, o Bacon tava nessa época, o Jerônimo, nossa, tinha muita gente, cara. Então, a cada semana que passava, mais gente aparecia no parkour, né? Mais grupos apareciam, começaram a aparecer outros grupos que ensinavam parkour, começaram a aparecer uns picareta aqui, um picareta ali, uma galera que não sabia nem o que era parkour, mas pela onda do momento começou a falar que sabia, então, cara... A gente vê muito ainda disso aí, Ah, né? mas sim. Mas aí, Nossa, passou um filme foda na minha cabeça agora. E aí, em 2008, rolou de aparecer a grandiosa matéria São Parkour no Fantástico. Cara, isso foi um divisor de águas, acho que pra todo mundo dessa época, que foi quando o parkour realmente chegou com tudo. Que foi o Zico, né? O Zico Correia, que é um praticante ainda de parkour, tá em Portugal agora, super parceiro, abraço Zico. Ele fez uma matéria colaborativa com a Prefeitura de São Paulo, que era um curta-metragem mostrando principais, entre essas principais, né? Porque aí vai de gosto de cada um. Mas muitos pontos turísticos de São Paulo, e ele fazia parkour utilizando esse monumento ou na frente do monumento, enfim, tinha várias cenas de acrobacia e de parkour em si. E o Fantástico entrevistou ele, né? E, cara, isso foi um domingo à noite, pico de audiência. Então, cara, quem não tava assistindo isso fazer parkour? Sabe? Tipo, foi pro Brasil inteiro. Então, nesse momento, acho que falou com todo mundo. Aí, eu acho que o parkour bateu forte pra geral, sabe? E ele era um cara que a gente tava acostumado a ver, porque ele tava no GT, ele era um dos caras que puxava o G-treino, sabe? Óbvio, ele era... Quem conhece o Zico do que tá no meio do parkour mesmo? Não, acho que hoje em dia, depois de muito tempo, a cultura do parkour tá muito mastigada, então dificilmente alguém vai procurar saber quem que manda bem no parkour no Brasil. A galera mais antiga, assim, que é mais cedo no meio, assim, que com não se certeza. conhece, então sabe quem é o Zico, né? Então. E aí o que acontece foi que a paixão pelo parkour foi crescendo, cara. E eu me lembro de passar semanas, assim, 8 horas de treino diário. Eu ia pra faculdade de manhã, fazia parkour antes de ir pra faculdade, treinava física antes de ir pra faculdade, voltava da faculdade, treinava parkour até a noite, fazia um bico aqui e ali no trabalho da minha mãe até, voltava pra casa, ia treinar de madrugada, dormia pouquinho, ia pra faculdade. E, mano, era assim, chegou uma hora que eu parecia um zumbi, parecia um vício, sabe? Mas quanto mais eu treinava, mais eu me entendia. Até chegar num ponto que eu falei, eu preciso resolver qual que é o horário que eu vou treinar, porque tá começando a me fazer mal. Então eu vou segurar um pouco, vamos devagar, né? E quando eu fui reparar, cara, eu saí dos meus 42,5, 43 quilos, que eu tinha quando eu tinha meus 16 e 17 anos, e fui pra 65. Isso em 2 anos de treino. E, cara, foi um absurdo, assim, a mudança em tudo. Mudança em confiança pra tudo, cara. Mudança em o jeito como a gente se portava com as pessoas, o jeito como a gente
sabe, se sentia parte de algum grupo e queria fazer os outros se sentirem bem, não se fazer parte, sabe? Acho que o parkour tem isso, né? Tem esse aspecto social muito forte de você se sentir parte de alguma coisa e querer deixar as pessoas felizes, não só trazer Imagina que você é muito diferente, né? Que não tá enquadrado em nada, você deixar um lugar que você pode se encaixar ali. Nossa, cara, era maravilhoso. Tem de tudo no parkour, tem Cara. muita gente diferente. Você vê, eu e Down aqui, barbudo, tatuado, touca, eu bigodinho só. Aqui. Você vai ver tatuado também? Tem duas tatuagens. O cara tem 97 tatuagens, eu tenho duas. Cara, tem isso também, né? Tem estilo de tudo quanto é jeito. Gustavo, passa aqui na frente da câmera. Tem o por Gustavo favor. aqui, ó. O Guga tá aqui também. Pois é, tá vendo? Tem gente muito bonita no parkour. Enfim, não tem um ponto de exclusão, teoricamente. Vou deixar isso bem claro, que é bem superficial falar que não tem um ponto de exclusão. Sim. Não tem condição motora que não seja abraçada pelo parkour, sabe? Eu trabalho com parkour, eu dou aula de parkour já há 10 anos. Já dei aula pra surdos, já dei aula pra... pessoas com diversos tipos de deficiência. Deu aula pra pessoal autista. Sim, trabalhei síndrome de muito Down. tempo com pessoas autistas, muito tempo. Trabalho com pessoas autistas com síndrome de Down até hoje. E essa relação do movimento pra educar, sabe? É um bagulho muito incrível, cara. É uma parada muito louca. Bom, a gente é professor, né? Então... Pra gente... na educação física a gente vê isso de educar pelo movimento, mas de certa forma é muita hipocrisia, sabe? Mas vamos ter muito também atleta de alto rendimento, os caras só querem alto rendimento e esquece muita coisa. Tem uma galera que sim, mas... Sim, acho que tem uma galera que... o mais que se aproxima da ideologia do parkour dentro de uma faculdade e tal, é que o parkour é muito transgressor, tá ligado? Não adianta você querer colocar isso, por que não tem aula? Por que não rola aula de parkour em todas as escolas? Porque, cara, se eu chegar todos os alunos e falar... essa parede aqui, então, ela não é só uma parede, sabe? Eu posso me exercitar usando essa parede de alguma forma. Cara, tudo aquilo que a gente definiu, a gente não, eu muito pelo contrário, inclusive queria que a definição explodisse, mas tudo aquilo que foi definido durante muitos anos como sendo o certo vai passar a ser duvidoso, sabe? E aí quando você implanta essa sementinha da dúvida na cabeça das pessoas, cara, o mundo meio que abre as portas de uma forma diferente, assim. Tem muita gente que não sabe lidar com isso, muita gente que termina parkour recluso, sozinho num canto, inclusive eu fiz isso durante muito tempo também, depois de já conhecer a metodologia de parkour, porque eu não sabia como me expressar sobre parkour, sabe? Eu não sabia como chegar na pessoa e falar assim, eu treino parkour por conta disso. Se alguém me perguntasse, eu ia travar. O que é parkour? E aqui parkour? Cara, parkour é um pra cada um, mano. Isso é muito louco, o parkour é um pra cada um. É complicado definir isso. A gente pode pegar um parkour, uma criança de, 3 anos e colocar um parkour na frente dela e pra ela o parkour vai ser só uma brincadeira que vai acabar daqui 10 minutos, 15 minutos. E quando chegar em casa ela vai falar pra mãe que brincou, não vai falar que fez parkour. Assim como, na mesma turma você vai encontrar uma criança de 3 anos que vai fazer o mesmo treino, vai chegar em casa falando que treinou parkour e que vai querer fazer de novo outro dia, entendeu? Você pode pegar na mesma turma uma criança de 5 anos e um senhor de 65 anos, colocar o mesmo obstáculo para os dois passar, e a diferença de uma mobilidade para outra mobilidade é que só aqui a cultura do movimento está muito recente, né? A criança tem uma cultura do movimento muito recente, então assim, talvez ela vá sair um pouco melhor. Não tem tanto medo, não tem tanto trauma. Agora se vai colocar esse senhorzinho, ele vai tentar fazer também. Sabe, não é... É nisso que eu quero dizer quando a relação de excluir, sabe? Vai ter gente acima do peso, abaixo do peso. Vai ter gente alta, vai ter gente baixa. Vai ter gente nova, vai ter gente velha. Vai ter gente sem um braço, sem uma mão. Foda-se, vai ser real. Gordo, magro também. Mano, tudo. Cabeludo, careca. Mano, todo mundo tem espaço lá dentro. Como diz um amigo meu, a gente fez documentário pro canal Off uma vez, muito tempo atrás, e um amigo que também era da primeira geração de parkour, chamado Leonardo Penteado. Inclusive ele tinha umas filosofias muito malucas. E ele dizia pra gente que pra treinar parkour a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa de boa vontade e uma calça às vezes pra não treinar pelado. E é só. Pior que sabe que eu mencionei isso num vídeo meu já, que eu aprendi com você. Cara, mas isso não é muito real, E velho. tem o terceiro que é sua mãe deixar. É sua mãe deixar. Se você não tiver mãe, pergunte para um responsável. Se ela não deixar, evita. Treinar físico em casa, porque corpo forte, mente forte, né? Então é isso, é por isso que eu treino, cara. E como é que você começou a dar aula no vídeo, assim, que acabou que você treinava isso daí? E é negócio que, assim, não tem, o pessoal do mais antigo que eu vejo, assim, eles treinavam porque curtir, depois que eu meio que vejo isso, não tinha muita opção, a não ser meio que dar aula, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu acho que todo mundo que entra no parkour e tá um tempo lá, nem precisa estar um tempo. Tem uma loucura que acontece com a gente aí durante a vida, que é a seguinte:
quando você aprende um jeito certo, um jeito mais fácil de fazer alguma coisa, e alguém tá com dificuldade em fazer aquilo, automaticamente nosso senso altruísta vai tentar ajudar essa pessoa, né? O parkour funciona com uma filosofia chamada ser forte para ser útil, e eu acho que é aí que se enquadra isso, sabe? A gente aprender qual que é o nosso limite, onde é que a gente pode chegar, qual é o não é o nosso limite, qual que é o jeito mais fácil de chegar, e passar isso para as pessoas, entendeu? Então, acho que todo mundo que treina parkour, de uma certa forma, já sabe o que ensinar. Só que existem pessoas que escutam mais do que falam, talvez, sabe? E eu acho que eu passei muito por essa fase. Acho que de tanto o parkour subir pra minha cabeça quando eu comecei, até por conta desse negócio da reportagem, cara, chegou uma hora que eu não tinha como expressar porque eu não sabia. Então eu fiquei quieto, sabe? Então eu perguntava pras pessoas, eu ia pesquisar, eu comecei a pesquisar sobre movimentação natural, eu comecei a conversar com gente de outros estados, comecei a conversar com o Dudu, que é um praticante maravilhoso do Nordeste. E ele, eu vou falar isso do fundo do meu coração, assim, ele foi um guru nessa época pra gente, porque ele traduzia documentários que tinha lá fora. Cara, era uma época... Lá no Sim, a gente vai ver o traduziu. projeto Pilgrimage, a última entrevista do David Bell com o Livewire lá fora também que ele fez. Mano, O Jumpmon, acho que ele traduziu também. do Então, o Pulando de Telhados e Telhados, os comerciais da BBC, tudo tava no canal do Rocha. Então, assim, conversar com ele, existia nessa época também a Associação Brasileira de Parkour, né, que eu fiz parte há algum tempo também, conversei com muita gente nessa época, a gente tentava trocar informações aqui e ali, né. E aí, quando você chega nesse nível de trocar informação, nível entre aspas também, né, quando você chega nessa vontade de trocar informação, você acaba aprendendo o caminho mais rápido para as coisas. E aí, quando você vê alguém começando, automaticamente ajudar aquele fogo de volta, sabe, de falta. Eu acho que eu consigo ajudar esse brother, sabe. Então eu comecei a entender que eu posso dar aula, e eu venho de uma família de professores, né, então assim, desde muito cedo eu vi muita metodologia de ensino em muita coisa. Então, para eu adequar essa metodologia de ensino aqui e ali, era um pouco mais fácil, talvez, não sei. E aí, quando eu percebi, eu tava ensinando coisas, sabe, tipo, sobe a perna um pouquinho mais aqui. Foi como eu comecei com você na aula ali. Exatamente. Eu começava a ver uma lista ocupada, eu ia, mano, e aqui, faz aqui assim. E aí, eu coloquei essa responsa nas suas costas, porque, não tinha condição, você não estava disposto a ajudar, e tinha muita gente que tava ali só por conta de estética. Eu tava lá, tipo, Dani, puxa aquecimento aí, falei, puxa curtimos da aula ali. Tinha dias que eu tava muito cansado, que, cara, não tinha condição. Quando eu comecei a trabalhar como professor de parkour mesmo, a gente aceitava qualquer trampo que aparecia, né, não tinha como. Sabe uma coisa que eu penso muito hoje em dia, cara? Quando você já teve uma experiência muito foda com alguma coisa, por exemplo, um jogo de videogame que você já zerou e você conhece alguém que não conheceu esse jogo ainda. Sabe aquele ponto da empolgação que você fala, puta cara, sabe, tipo, assistir um filme do Tarantino e a pessoa nunca assistiu, você fala, mano, você precisa ver isso porque vai mudar a sua vida, e você vai com essa fome, tá ligado, pra mostrar pra pessoa. Legal. É uma relação de influência, sabe? Quando a galera pega o negócio, abraça, você fica... Nossa, é muito louco, não é? Então, assim, quando você vai dar aula de parkour, muitas vezes acontece isso, da pessoa abraçar aquilo. Não, às vezes não é por muito tempo, porque, mano, a vida é ciclo, tá ligado? Tudo vai rodando, pessoas entram e saem e é isso. Enfim, eu parei no parkour assim, eu tava em outra vibe. Tava em outra vibe entrando no parkour. Eu lembro quando você começou, mano, ele não dava uma cambalhota. Era tudo muito torto. Você não conseguia nem correr. Você corre direito, você correndo desse jeito. Braço aberto, mão balançando pra baixo. Inclusive, diretor, solta agora a cena do Dani caindo. E eu rolando no chão da risada. Tem essa cena ali, ó. Tá no meu desktop. Porque quando eu tô zoado de alguma coisa, eu boto essa cena pra dar risada e melhorar meu dia, cara. Porque ela é muito boa. Nossa, que engraçado. Aquilo é muito bom. A sua risada foi genuinamente, tipo, passando mal. Cara, eu sentei no chão pra dar risada porque eu não aguentava. Puta flowzão lindo, ele vem mandar um front e faz... E não gira. Tinha um buraquinho, assim que eu pisei nele, eu não sabia girar direito no ele chão. Puxou o braço aqui, juntou medo e buraco. Ele puxou o braço aqui, ó, e não fez nada. Ele fez... Ai! E caiu e eu chorava. E foi no momento que ele passou, ele veio descendo a escada olhando tudo assim. E eu tava elogiando, eu elogiei lá de cima. Aí chegou lá no final ali, ele tipo, na hora que ele desceu, eu falei, não, foi a distância aqui assim, ele caía aqui e ele morrendo aqui. Engraçado. Então, acho que é louco pensar também que eu vi muita gente começando com essa parada, velho. Eu vi muita gente começando com parkour e eu vejo, tem muita gente que hoje em dia é tipo, muito, sabe, acima, vou chamar de acima do nível da compreensão do movimento que eu tenho, sabe?
eu vou dizer quem é melhor ou pior, porque isso desenquadra do parkour completamente, sabe? Tipo, você pode ser iniciante, pode ser ou que se acha mais, sabe, profissional do negócio. No final das contas a gente tá sempre aprendendo, então, cara, a única diferença é que eu já entendi umas coisas e eu vou passar pra você, só isso. Né? Então, assim... Você tá desde quando você tá no parkour? 2006, 2007. Nossa, velho. Eu comecei acho que em 2012. 2006 não tem. Eu tava 6 anos assim. O cara tem experiência pra passar. E aí, hoje em dia também... Cara, é isso mesmo que eu acho foda, sabe? Porque assim, a gente tem um monte de amigos que viraram professores agora. Porque abraçaram a causa e percebem que o parkour também eu vi pessoas que começaram jogando comigo, jogando professor também. É louco pensar que... Vi professores meus, eu fui fazer teste com um trabalho com um monte de cara que tipo, era professor meu e que... Era os caras que eu falava, esse cara é super incrível, eu tava fazendo teste pra trabalho junto com os caras. E eu já consegui ganhar dos caras. Sim, ganhar naquelas. Não ganhar, Consegui o papel. Usar o papel. Exato. Inclusive foi de mim. Vou deixar claro aqui, eu não passei. Não, vai ser naquele trabalho. Eu cheguei naquele. Era um trabalho pro youtuber, eu cheguei lá, aí veio tipo, Eric Rubin, Ricardo Farias, você, Ives, o Lucas, o que. Aí eu chego lá, você passou. Eu falei, mano, como assim, cara? Por que eu fiz isso? Por que eu passei? Mano, eu já tive essa fita também. O pessoal descia e subia, mano, fiz tantos mortais, fiz não sei o que, pulei. Eu cheguei, eu fiz um mortal e fiz uns negocinho meio chumbrega ali. Mano, que... Mas é perfil, né? É perfil, cara. E trabalhar com isso é isso. Perfil, e você... Não, já aconteceu de me chamarem e não tive que fazer teste porque era meu perfil. Saudades. Era meu perfil e eu entrei no trabalho, fiz tudo que tinha que fazer e quando eu vi quem tava trampando comigo, foi muito loucura. Beijo, mundão. Mundo dá volta. Mas é isso, né? Tipo, então acho que dá pra gente passar aqui muita informação mesmo. Desculpa, né? cara, eu falo muito. Não, acho ótimo. Eu também gosto de falar muito. Mas acho que tem bastante informação bacana aqui, assim, quem não conhecia, né? Quem me assiste geralmente não é muita gente que tá há muito tempo no parkour, eu vejo muita gente nova que tá começando, ou tá fazendo de pouquinho em pouquinho ali. Cara, então mas acho legal trazer alguém. Sabe o que é louco? Assim, eu acho que uma das coisas que entra no parkour que é muito bom a gente passar pra todo mundo, desculpa seu microfone, tem essa parte, cara. Se você não sabe e gosta, pesquisa. Uma das coisas que mais falavam quando eu comecei a treinar é que se você não for pesquisar, cara, você vai viver dentro de uma bolha e essa bolha aqui uma hora vai estourar e você não vai nem entender o que aconteceu. Então, cara, expande, sabe? É a expansão que vai valer a pena. As influências que a gente tem no parkour aqui do Brasil hoje em dia, cara, vieram tudo de fora, vieram aqui de dentro também, vieram. O que importa mesmo é você abrir a mente e saber que, mano, tem um pouquinho em cada lugar, sabe? Tem um pouquinho no boxe, tem um pouquinho na natação, tem um pouquinho no jazz, tem um pouquinho na escalada. Cara, quanto mais movimentação você puder se cercar, melhor pra você. Quando a gente conhece que tá aí, não sei quantos anos, tem o pessoal amigo do trick, o pessoal da luta, tem tanta coisa legal aí. Eu tudo isso aí. Então. Desgraça. Mas então, acho que foi bom que, assim, muita coisa que eu não sabia sua, que eu aprendi agora, mas sempre que eu converso com você é muito rico as informações que eu tenho, assim, a gente aprende bastante coisa. Eu acho que pra quem tá assistindo também vale bastante a pena. Que bom. Então, se você quiser deixar alguma mensagem final aí pra quem tá começando a treinar ou já tá treinando, Busca conhecimento. conhecimento. Como diria o nosso querido ET Bilu. E o pior é que é verdade. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você é conhecimento. Beleza, então com essa frase de Bilu a gente encerra aqui esse vídeo. Eu queria agradecer aqui ao Down, meu professor, meu mestre, que devo muito pra esse cara aqui. A gente trabalha junto, a gente tá sempre junto aí. E vou trazer mais pessoas pra gente conversar aqui. Traz mesmo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, se você curtiu, né, quiser mais gente vindo conversar aqui, comenta aqui pra eu saber, deixa aquele like, se inscreve. Eu vou deixar todas as redes sociais aqui do Down aqui pra você dar uma seguida lá, que ele tem muita coisa bacana. Seja um fotógrafo também, porque o menino fotografa bem pra caramba. E vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e valeu! Eu espero... Real mesmo. É real mesmo, assim, do coração, o que eu espero para o futuro, cara. Acho que as pessoas entenderem... Hoje em dia é louco isso, porque as pessoas entendem que nos filmes, por exemplo, quando a galera faz um pulo aqui, um pulo ali, os caras falam, nossa, tá fazendo parkour, não sei o quê.
E eu acho que a cada vez mais, eu acho que o parkour vai ser incorporado à movimentação natural, entendeu? Natural eu digo de quando você vai mano, pegar roupa no varal, sei lá, sabe? As pessoas vão começar a entender que quanto mais consciência corporal você tiver, melhor fica, sabe? Então eu acho que o parkour vai começar a ser realmente levado a sério. Eu acho que é isso. O parkour vai começar a ser levado a sério. É isso que você espera. Eu espero. Nossa. Utopia, total. Mas tá maravilhoso. Vai, Beijo, Odin.